Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente a essa série de tutoriais sobre o Python. E hoje nós vamos trabalhar com limpeza de dados climáticos. Então eu quis trazer para vocês esse tutorial porque recentemente eu tive que baixar dados de clima, temperatura, umidade, precipitação e outras variáveis. E eu enfrentei com vários com vários desafios para poder limpar e juntar esses dados. Então, a minha ideia é compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês hoje. Então, nós temos aqui alguns passos principais que vamos estar seguindo. Só para deixar claro, isso são dados da Inglaterra, são dados públicos. Então, eu precisava de temperatura mínima, temperatura máxima e precipitação. Poderia ser outros também, mas eu foquei nesses três. E eu precisava que os dados estejam em um formato específico, que eu vou mostrar para vocês mais para o final. E eu também precisava que esses dados fossem dados diários, então média diária ou média, no caso da precipitação, o acumulado do dia. Porque eu depois ia utilizar um modelo que precisava que esteja nesse formato. E eu coletei dados desde o ano de 1982 até o ano de 2021. Então, o primeiro passo foi procurar esses dados. Eu vou mostrar para vocês onde eu procurei. Selecionar a estação climática de preferência. Eu tinha uma cidade, para minha fortuna, tinha uma estação climática na cidade que eu precisava, exatamente na área que eu vou estudar. Eu baixei os arquivos CSV de cada um desses anos, carreguei no Python e depois fiz a limpeza. Então, já vamos direto para nossa página. Aqui em UK, eles têm essa página que chama CEDA, que é Centre for Environmental alguma coisa, agora não vou lembrar. Mas, enfim, então aqui é tipo o Met Office, que é a oficina de meteorologia, e aqui você tem todos os dados que são abertos. Vocês estão vendo aqui, eles são abertos. Você tem temperatura de chuva diária, temperatura, outras informações climáticas e também tem dados por hora e acho que tem também mensal. Mas o que nos interessa são os dados climáticos diários. Então, eu entrei aqui, por exemplo, para precipitação e tem várias versões. Então, eles estão atualizando constantemente. Dependendo do tipo de dado que você precisa, é sempre bom usar a versão mais recente, que é a de 2022, a versão 7 desse ano. E a cidade que começa são como regiões aqui em UK. Então, você pode ver, por exemplo, deixa eu ver se tem algum nome conhecido, acho que não. Cambridgeshire, então são regiões, tipo a região Nordeste, Sudeste e assim por diante. A região que eu estou estudando é a Devon, e dentro de Devon você tem algumas cidades onde tem as estações meteorológicas, as estações automáticas. Vendo? Então, no meu caso, a cidade que eu estou estudando chama Nordwick, que é essa aqui. Então, eu abri e aqui você tem as duas versões. A versão 1 é a mais atualizada. E aí você tem desde o ano de 1967. Mas no meu caso, eu comecei desde 1982, que é o ano que eu tenho observações para todas as variáveis. Então, aí você baixa esses arquivos, você pode baixar um por um mesmo, eu baixei um por um, mas eles têm um sistema para fazer meio que automático. Isso que ia dar muito tempo até estudar, até entender como funciona, precisava de Linux. Então, o que eu fiz foi ser prática, neste caso que eu estava com pressa, e eu baixei todos aqui os arquivos. Então, vocês podem ver temperatura média diária, e eu tenho desde o ano de 1982 até o ano de 2021. E esse arquivo vem desse jeito. Vocês estão vendo aqui, eles vêm desse jeito, com as descrições, dá para ver aqui, então, o título, a source, de onde, quem que é o dono, atividade, tipo de nome da coleção, versão, quando que foi criado. Então, tem vários parâmetros aqui. A unidade de medida, por exemplo, temperatura máxima, temperatura mínima e por aí vai.
Vocês podem ver essa descrição aqui. E os dados em si mesmo começam só aqui embaixo, na linha 91. E de todas essas colunas que nós temos aqui, nós somente precisamos a data, a temperatura mínima e a temperatura máxima. Não, essa é a qualidade. Temperatura máxima, esses dois. Nós somente precisamos desses dois. Todos os arquivos são iguais, todos eles começam aqui na linha 91. Então, quando nós formos carregar essa tabela, vocês vão ver que vamos ter que excluir essas 90 linhas para cima e manter somente essas 3 colunas. Então, para a nossa fortuna, todos esses arquivos têm o mesmo formato. Então, agora vamos lá no Python. Eu fiz esse trabalho no Python. E somente precisamos 3 livrarias, o Pandas, o NumPy nem utilizamos quase, e o Glove. Então, o Glove, o Pandas e o NumPy, você já sabe que é geralmente para trabalhar com data frames e arrays. O Glove é uma livraria que ajuda a buscar arquivos pelo nome ou pelo formato. Então, é muito utilizado, vou por aqui, muito utilizado para acessar arquivos na pasta com o mesmo nome ou formato. Por exemplo, eu só quero os arquivos CSV, ou eu quero arquivos que tenham um nome específico. Então, esse é muito bom para, por exemplo, você quer carregar todos os arquivos de uma vez, a gente não vai carregar arquivo um por um aqui, não existe isso. Tanto no R quanto no Python, você pode usar a função, por exemplo, no R, a função list files, e você carrega com ele, ou aqui a função glove no Python. Na outra lista de reposição no R, eu vou tentar mostrar isso também. Então, hoje vai ser no Python. Se vocês lembram, somente são essas colunas que nós precisamos. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi criar uma lista com os nomes das colunas, somente as colunas que eu quero, tá bom? Então, eu criei um objeto do tipo lista, como vocês já sabem, quando é corchete é uma lista. E aí depois eu listei todos esses arquivos. Só vou chamar aqui para vocês verem como que ela fica. Então, para ver, contents, para não perder a costume, então ele fica assim. É uma lista. Também vou adicionar outro arquivo aqui. E aí o que eu fiz foi isso aqui, foi chamar esse daqui. Então, usei a função glove. Não chamei aqui, né? Usei a função glove para listar meus arquivos. Eu não chamei isso. Talvez vai demorar um pouquinho. Mas, enfim, eu vou chamar esse daqui e aqui. Já chamou. Vou fazer de novo. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. E vou chamar primeiro esses arquivos. Então, o que esse primeiro está fazendo aqui é listando todos os arquivos que são do tipo .csv. Vocês estão vendo aqui. Todos, somente. Por isso que é importante manter na sua pasta somente os arquivos que você quer, ou que esses arquivos tenham um nome específico para você poder chamar. Então, sempre confere. Estão todos meus arquivos aqui, são somente temperatura, são somente aqueles que eu preciso. Então, sempre confere certinho, tá bom? Então, aí o que eu fiz agora? Eu vou usar a função, porque vocês viram aqui que é somente uma lista com nomes. Isso aqui é só uma lista com os nomes dos arquivos. O que eu tenho que fazer agora é concatenar, chamar, ler esses arquivos dentro do Python e concatenar. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. A primeira coisa que eu estou fazendo, então, a função concatenar, dentro da função concatenar, eu vou ler cada um desses arquivos, o arquivo F para F in files. Isso aqui, se vocês lembram, é um list comprehension. Então, eu vou fazer tudo isso aqui, essa primeira parte, para cada um dos arquivos que estão nos arquivos file temps, tá bom? Então, vocês têm que pensar que cada um desses, isso aqui é um F, isso aqui é outro F, isso aqui é outro F. Então, é sequencial. Então, você leia o arquivo F, vamos supor, F1, esse primeiro.
skip rows é um argumento que indica quantas linhas você vai deixar fora. Então, se vocês lembram, o nosso arquivo mesmo começava o nome das colunas a partir da linha 91. Então, nós vamos excluir as 90 primeiras linhas, vão ficar de fora. E eu somente quero aquelas colunas que me interessam. Lembra que eu nomeei aqui? Eu somente quero a coluna do tempo, da data, a coluna da temperatura máxima e a coluna da temperatura mínima. Então, nós estamos facilitando muito isso. Então, eu vou ler cada um desses arquivos, vou eliminar as primeiras 90 colunas e vou somente usar o que me interessa. E esse daqui eu coloquei porque no final do arquivo tem um nome aqui, fala end date. Então, se eu não tirar isso aqui, ele vai somar, vai ficar ruim no nosso arquivo, porque ele vai começar a concatenar com isso aqui. Então, por isso eu eliminei essa última linha de cada um desses arquivos. Então, vocês lembram? É um list comprehension que vai fazer sequencialmente para cada um desses arquivos. Após ler todos esses arquivos, ele vai concatenar. E concatenar é tipo colocar um embaixo do outro. Então, termina 82, começa 83. Termina 83, começa 84. Então, é isso o que esse arquivo vai fazer. Depois, o que eu fiz foi renomear. Então, minha coluna original, o nome das minhas colunas era esse. Mas eu queria trocar. Então, eu somente troquei time, que eu sei que é coluna da data, e eu troquei por date. Então, eu sei a função rename no meu arquivo concatenado e selecionei somente isso aqui, um dicionário. Vocês lembram, né? Um dicionário chave e valor. Então, o nome da minha coluna eu troquei para data. E fiz isso no mesmo arquivo. Não sei se já tinha mostrado para vocês a função, mas geralmente essa função inPlaceTrue é para diretamente modificar esse arquivo. Porque se você não colocar isso aqui, não vai acontecer nada. Ele só vai te mostrar o novo nome, mas você não está modificando o arquivo, tá bom? E depois, como essa é uma coluna de data, e nós vamos apreciar mais para frente, eu vou mostrar para vocês por quê. Ele estava como uma coluna string ou objeto, não estava como data. Então, o que eu fiz foi usar a função toDateTime, meu arquivo, selecionei a coluna data e passei para essa mesma coluna. E agora eu quero que ela seja do tipo datetime. Se você quer ver se está certo mesmo, você pode fazer isso aqui. Fazendo o info do CSV, você vê que ele é datetime e os outros dois são numéricos, tá bom? Então, nós temos agora nosso arquivo quase limpo. Então, tá quase pronto aí. Temos a temperatura mínima e a temperatura máxima, mínima e máxima. E o formato data. Mas, tem uma questão que alguns arquivos aqui, eles não foram coletados, somente um por dia. Eu fui achando que estava certo, por isso sempre vou conferir, né? Eu fui ver que para alguns dados não estava muito certos, que tipo, tinha dados assim, a parte data não estava dando certo, estava dando mais do que deveria, e eu fui confirmar que para algumas datas, eles primeiro começaram a coletar cada 24 horas e depois eles começaram a coletar cada 12 horas. Então, tem algumas datas que eu tenho 2 valores para um mesmo dia. Então, para limpar essa parte, para deixar certinho, o que eu fiz foi agrupar. Então, foi agrupar por data. Então, se vocês veem aqui, deixa eu ver se dá para fazer. Vou chamar. Eu tenho aqui 22.200 colunas. E não é isso tudo, é muito mais. Tem que ser muito menos. Vocês contarem, tem que contar quantos dias tem de 1982 até 2001. Acho que era 14.610 dias que eu tinha que ter. E eu tenho mais de 22 mil. Aí que eu fui conferir que não, que estava errado. Então, se vocês estão vendo aqui, tem 2 do mesmo dia. Um que foi medido às 9 da manhã e outro que foi medido às 9 da noite. Então, eu teria que tirar a média disso aqui para poder ter somente um valor por dia. Então, o que eu fiz aqui foi
foi colocar minha coluna da data como o índice do meu do meu data frame. Então, se eu fizer isso aqui, vou mostrar para vocês como que ele vai ficar. O que você está fazendo é colocar ele no índice. Ele não é uma coluna, ele fica no índice agora, tá vendo? Ele vai ficar assim, para eu poder agrupar. E depois usei a função group by, criei um novo objeto, usei a função group by, usei o índice da data, agrupei pelo índice, estou agrupando pelo índice, estou tirando a média e eu estou resetando o índice. Se eu não resetar o índice, ele vai ficar, a coluna data vai ficar como índice e eu não quero isso, eu quero que ele fique como coluna de novo. Então, por isso eu estou resetando o index. E a coluna que era index, ela virou, vou renomear de novo para data, usando essa função rename. E como ele, passando de índice para coluna e coluna para índice de novo, ele virou objeto de novo, ele não era mais datetime. E por isso que eu usei de novo aqui a função datetime. E nesse objeto, vocês vão ver aqui como ele ficou. Agora, eu tenho certinho, agrupado pela data. Vamos ver quantas colunas eu tenho. Vocês estão vendo aqui, olha a diferença. 14.562, agrupado por data, um por data. E aqui eu tenho 22.206. Então, tinha muitos arquivos aqui. Tinha mais de 6.000 dados a mais do que eu precisava. Então, essa é a nossa coluna, agora está certinha. Mas, depois, de novo, eu fui ver, eu contei, procurei no Google quantos dias tem de 1982 até 2021. E era 14.610. Agora que eu lembro, 610. E eu fui ver, não é possível, tá faltando dados, eu não tenho dados, o que aconteceu, tudo, né? Aí que eu fui ver que eu deveria checar se eu tinha todas as datas para aquele ano, porque eu vou utilizar esses dados depois para uma análise que eu precisava ter os dados completos. Não importa se não tem informação, mas eu precisava ter todas as datas de todos os dias daquele conjunto de anos. Então, o que eu fiz aqui, estão vendo? Eu procurei a data mínima, a minha data mínima, a minha data máxima e eu contei quantos dados eu tenho que ter nesse range aqui, usando a função dateRange. Então, nesse range eu tinha que ter 14.610, mas eu tinha 14.562, então estava me faltando aí uns 50 dados, 50 dias. Então, por isso que eu fui, eu conferi, criei esse novo data frame para ter. E são todos esses dados que eu tenho. E que eu tenho que ter. Esses são os dados que eu tenho que ter. Ou dates. Esses são os dados que eu tenho. E agora, o que eu faço? Eu fiz um merge, simplesmente. Usei a função merge. Concatenei o array aqui, o left join. Então, a coluna que está no left é a que vai trazer todos os dados. Então, é esse aqui. Esse vai se manter e esse vai se juntar a ele. E a coluna que você não tem informação, ela vai ficar em branco. Foi isso que eu fiz. Então, eu juntei esses dois arquivos, ou que eu tenho que ter e o que eu tenho, usando o que eu tenho que ter como o join principal para manter esses dados, que é o left join. E eu criei um novo data frame. E esse novo data frame, eu vou só chamar aqui para vocês verem. Vou chamar ele. Esse é meu novo data frame. Agora eu tenho todos os dados que eu preciso. São 14.610. E se eu fazer um info aqui, vocês vão ver que eu não tenho dados completos. É aquela coisa que a gente falou. Eu tinha que ter 14.600 dias, mas eu tenho informação para 14.539 dias da temperatura máxima e 14.526 da temperatura mínima. Então, tá vendo? Por isso é importante você conhecer bem e conferir bem o seu conjunto de dados antes de somente juntar e tá pronto. Não é assim. Eu tinha feito isso, depois outra pessoa que me corrigiu, que foi conferir o banco de dados, aí ela me falou, mas tá faltando dados aqui, tá faltando... Eu inclusive, tinha perdido o ano de 2015, não tinha baixado, não conferi direto, assim,
vem com calma, e por isso achei importante conferir muito bem os arquivos com que você está trabalhando, tá bom? Então, o meu próximo passo foi organizar esse meu conjunto de dados como eu preciso que ele esteja para usar na outra análise que eu vou fazer. Então, eu precisava, além da data, além da temperatura máxima, temperatura mínima e o ano, eu precisava também informação do mês, variando de 1 a 12, do dia, variando de 1 a 30, e do dia do ano variando de 1 a 365. Então, essas 3 colunas eu criei aqui e eu adicionei a meu data frame. Então, para criar isso aí é bem fácil. Usa a função dt_year para obter a função ano, que eu já tinha. Aqui estava como data, mas eu queria somente o ano. Então, para criar essas 3 novas colunas, eu usei somente a função data. Por isso que eu falei lá atrás para vocês que eu precisava usar a função datetime para converter essa coluna que estava como string para converter para data. Então, aí, usando a função dtmonth, eu posso ter um mês, e a função dtday para obter o dia. E, finalmente, aplicar aqui um lambda com a função day of year para obter a função dia do ano. E está pronto, é esse arquivo que eu preciso, mas eu preciso ele organizado de outro jeito, não desse jeito. Eu preciso que ele esteja começando do dia, do mês, do ano, do dia do ano, temperatura máxima e temperatura mínima. Então, o que eu fiz aí foi criar uma lista com a ordem que eu queria, simplesmente selecionei, coloquei dentro dos corchetes para selecionar o jeito que eu queria essas colunas, e está pronto esse arquivo. Então, esse é o arquivo que eu preciso desse jeito. Aqui depois eu tenho os dados de precipitação, que é a mesma coisa, que muda aqui. Que aqui nós temos, a partir de um determinado ano, a partir de 2000, eu tenho, até 2000 eu tenho dados diários, e a partir de 2000 eu tenho dados por hora. Então, a única coisa que mudou aqui, eu fiz tudo certinho, o único que mudou talvez o nome da coluna, vocês estão vendo aqui, eu renomeei. E depois, ao invés de usar a média, agrupar pela média por data, eu somei, porque eu preciso o acúmulo da precipitação, acúmulo diário, precipitação acumulada diária. E além disso, como a minha precipitação estava em milímetros, eu multipliquei por 0,1 para obter a precipitação em centímetros, que era o que eu preciso para o meu trabalho. A mesma coisa, eu conferi se todas as datas estavam presentes, também não estavam. Então, agrupei de novo pelo left join, com base na data, e converti para datetime, usei as funções date_year, date_month e date_day, e depois também para obter a função day of the year, e reorganizei meu conjunto de dados. Então, tá bom ali até aqui. Então, eu tenho day, month, year, day of the year e a precipitação em centímetros, igualzinho a essa tabela. Só que aqui eu tenho temperatura máxima e temperatura mínima. E, finalmente, o que eu fiz foi juntar todos. Então, eu concatenei, eu fiz um merge da temperatura com a precipitação. E o único que eu fiz depois foi fazer um arredondamento na temperatura. Eu acho que foi, né? Aqui, temperatura. Para deixar todos eles iguais. Deixa eu ver. Mudei para float, porque ele... eu preenchi os dados que estavam faltando, eu preenchi com esse valor aqui, que é o valor que meu programa vai aceitar. Então, eu tinha valores nulos e eu preenchi esses valores nulos com menos 99,99. E depois de ter todos esses valores aqui, deixa eu ver. É que eu não fiz aqui, é verdade. Enfim, não tem problema. Depois de ter juntado tudo, ele... vamos chamar para ver como vai ficar, não é? É bem rápido. Chamou.
modificar os dados, criar os arquivos e organizar. Ai, contate, Spotify. Eu mudei o nome do arquivo. Ah, esse não chamei, né? Verdade. Esse último arquivo eu não chamei. Então, esse é o nosso arquivo final. Então, nós precisávamos de 14.610 linhas para representar esse ano de 1982 até 2021, que estejam diários, dia, mês, ano, dia do ano, temperatura máxima, temperatura mínima e precipitação em centímetros. E depois eu precisava desse arquivo não no formato CSV, senão no formato WTH, que é um formato do próprio programa que eu vou utilizar depois. E eu precisava que ele esteja separado por tabulação, por uma tabulação. E sem o cabeçalho. Então, vocês vão ver, eu dei aqui, depois que juntei todos esses dados, usei a função toCSV, nomeei meu arquivo e ele está aqui. Vocês vão ver, esse é o arquivo final, olha que legal como ficou. Vamos ampliar aqui. Então, sempre tem que conferir. O dia, o mês, então vocês estão vendo 1 a 31 de janeiro, mês 1, 1982, e dia do ano que vai até 365, lá embaixo. Tá vendo? 365, aí começa tudo de novo. E aqui os valores. Então, temperatura máxima, mínima e a precipitação. Vocês vão ver que os valores nulos, estão vendo? É menos 99. São os dias que não temos valor. Ou não foi registrado, ou houve um erro. Tá bom? Então, desse jeito, nós finalizamos. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que às vezes é complicado. Esses dias eu ouvi uma pessoa perguntando como fazer, agrupar, por exemplo, a precipitação diária, fazer que tinha por hora e depois precisava agrupar por dia. Então, me inspirei nessa pessoa que perguntou e achei legal compartilhar com vocês essa limpeza de dados climáticos. Então, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo. Até!